Luiz Henrique vai embora do Rio ou não vai? Princesa Isabel 77, alguma chance? Essa acho pequena chance. Né? Essa é a dúvida, né? Porque na virada do ano chegou a se informar a saída do Luiz Henrique do Botafogo, mas depois outros colegas apuraram que o Botafogo ainda tenta convencer o Luiz Henrique, usando como argumento, como trunfo, a participação do Super Mundial de Clubes no meio do ano. Só iria depois do... Só depois do Super Mundial. Convencer o Luiz Henrique a ficar mais 6 meses. Mas, ao que tudo indica, pelas outras informações, a gente vai juntando informação que vem de um lado e informação que vem do outro. O staff do Luiz Henrique já desejaria uma saída para a Europa agora. Fabrício Romano, né? Fabrício Falou Romano. da Fiorentina, né? A Fiorentina fez Proposta uma negada. primeira sondagem, mas o valor não agradou ao John Textor. O Textor considerou abaixo a proposta Valores da não Fiorentina. assustam. Aliás, Não ô João assustaram. Tex, tem coisa que você tá pra trás aí que você precisa pagar, viu? Precisa pagar também. Então Você vê uma grana legal, tudo, mas precisa pagar quem você deve. Tem algumas coisas que a gente tem que falar, cara, sobre isso aí. Primeiro é o seguinte, só faz sentido o Luiz Henrique querer ir pra Europa se já tiver alguma proposta encaminhada ali pra ele ir pra um time melhor. Cara, jogar no Lyon em vez de jogar no Botafogo é uma loucura. Também acho que é uma loucura. Escolha inacreditável. Fiorentina vai? E com detalhe, A Fiorentina, pelo menos, né, vai estar ali na Série A jogando um e time com um pouco mais detalhe competitivo. pra ele, que é assim, e pra todo mundo, é meio de temporada. Isso, gente, de um modo Pois geral, é, cara. muda muita coisa. chegar não lá, é o ideal. pra Não é procurar, mesmo tipo, ideal. O cara tá na seleção brasileira, cara. Ele foi, ele foi rotineiramente convocado na reta Ele final do ano. salvou o treinador da seleção brasileira, filho. Você Ele vai foi pro tão Lyon, bem no cara. Botafogo quanto Quer um na exemplo? seleção brasileira. O outro Luiz Henrique, do Botafogo. Foi razoável no Botafogo, tá bem demais lá no Olympique de Marseille, metendo gol toda hora. Alguém fala no Luiz Henrique? Não. Ninguém tá nem aí, cara. O que acontece na Ligue 1, ainda mais se não é no PSG. Ainda mais nos últimos Então, assim, eu acho que cada vez mais o jogador brasileiro tem que começar a entender, ainda mais os que têm mais idade. Uma coisa é você ter 19 anos, você vai pra Europa, 17, 18 anos, vai pra Europa, pro time menor, pra dar o já salto. foi, né? Ele já fez isso. Cara, você tá no auge técnico, ídolo de um clube grande no Brasil, convocado pra seleção brasileira, Rei da América. rei da América. Acabou de ser Você vai fazer Mas o quê no Lyon? você iria Meu pra Deus do Fiorentina? céu, cara. Quero saber da Fiorentina. Não, eu, se fosse o Luiz Henrique, eu não sair, não me mexeria. Esperaria o meio Eu do ano. viraria um dos maiores ídolos da história do Até Botafogo. porque, inclusive, Acabou. vai, não que hoje já de algum tempo, essa coisa, não, você precisa de uma Copa do Mundo ou de uma Champions, não. Hoje todo mundo estuda todo mundo, tá todo mundo, enfim. Mas tem exatamente um Mundial de Clubes. Vai que ele faz um baita Lógico. Mundial e tem potencial para isso, acabou de ser eleito merecidamente rei da América, campeão da Libertadores, campeão do Brasil, titular hoje da seleção brasileira numa posição que talvez será mais concorrida da seleção, ali pelo lado direito. Cara, eu esperaria mesmo se fosse. Porque a questão Luiz é, Henrique. eu imagino que na cabeça... Aliás, hoje é aniversário do Luiz Henrique, 24 Parabéns. anos. Parabéns. Parabéns ao Jovem, LH. 24, tem Muito novo muito ainda. futebol. Muito futebol. Parabéns ao Rei da América. Joga muito. 288 meses é a conta, viu, mano? Bom, já tá começando. Ô, Mauro, acho que tá um pouquinho distante, né? Agora eu tô Tá viciado em pouquinho fazer essa distante, Tô conta. viu, tentando Mauro? lembrar os meus Vai 24 chegar, né? anos, cara. Mas eu entendo que a ideia seja ir para a Europa e estar mais próximo das grandes potências europeias. Eu acho que é esse o racional ali. Pô, você tá lá na Europa, você já tá na boca de repente, um Barcelona, um Real Madrid, um City, sei lá. Mas aí você eu fala- fico me perguntando, será que o Super Mundial não é uma vitrine melhor do que o Lyon no meio da temporada não, mas na Ligue 1? peraí, Pode ser peraí. rebaixado, porque o Leão tem um problema financeiro. Mas pô. o que eu quero Porque entender é o o seguinte. Mundial vai ter Real E é o Madrid, clube do homem City, também. Bayern de Munique, PSG, A Atlético. Fiorentina é a porta de entrada pra você? Pode ser. Você acha que a Fiorentina, pode. para 24 anos, pode ser a porta de entrada? Não é time da primeira prateleira acho europeia, é que no hoje máximo da hoje segunda. Não, nem da segunda. Hoje Vamos é, colocar na 24 terceirinha anos, ali. Na Itália é Isso. segunda. Na Itália é segunda prateleira. Mas na Mas Europa não, pô. 24 anos Né? já é difícil por si só você É montar isso. um time gigante. Você não tá inserido num grande contexto na Europa, se você tem 24 anos já é difícil Eu você... esperaria 6 meses. Cara, você tá jogando seleção brasileira, que é mais o quê, cara? Tem um grande salário, joga num time grande, ídolo, Ídolo absoluto. tá na seleção brasileira, o cara vai fazer Não o dá quê pra fazer no essa Lyon, aposta. cara? Tô contigo. Não dá pra fazer Pô, essa não aposta. tem como. Pra Ah, mim mas é aí, sei loucura. lá, claro, não queremos isso pra ninguém, mas sei lá, por exemplo, um dos grandes de primeira prateleira agora, na rodada do final de semana, lesiona alguém por um ligamento cruzado 8 a 1 Pode ano. acontecer. Aí, por exemplo, pode acontecer. Aí Pode. você vai... Não vou citar, mas imagina em times de prateleira, perde o jogador, aí vem, aí é uma outra história. Aí muda. Aí é Claro, outra história. claro. Mas a princípio, se eu sou Luiz Henrique, eu fico no Botafogo. não tem Até o meio receita do de ano aí bolo. conversamos. Não tem receita de bolo. Claro O que Paquetá, não. por exemplo, bateu no Milan, em vez de voltar ao Brasil, foi pro Lyon, próprio Lyon, e depois deu o salto, jogou muito no Lyon, o Bruno Guimarães entrou na Europa no Lyon, também deu certo. Não tem receita de bolo. Só que assim,
O que é mais provável? Ele ficar 10 anos no Botafogo, ser um dos maiores ídolos da história do Botafogo? Ou ele ir pro Lyon e ir para um time grande depois? Ou pode fazer tipo o próprio movimento do Gerson, para pegar um outro exemplo brasileiro. Vai para o Olympique de Marseille. Vai e volta. Volta. Não, o Gerson, por exemplo, excelente. fez uma grande temporada no Olympique de Marseille. Sim. Quem foi lá Daí? contratar o Gerson? Ninguém, nenhum time grande da Europa. Não vai. Tem idade, tem uma série de É circunstâncias. difícil, é muito Eu, difícil. se sou o Luiz Henrique, eu fico pelo menos, tá? E de novo, gente, falo isso pro Luiz Henrique, pro Botafogo, falo para qualquer outra negociação, porque é o nosso assunto aqui no De Placa. Ele que sabe da vida, que sabe não sei o que lá. Mas eu pensaria, e cada vez mais, muito, e sobretudo nesse caso, que é meio de temporada na Europa, gente. Isso é muito diferente. E de uma temporada, agora começando, claro, 25, intensa como nunca se viu no mundo, na história, que vai ter o Super Mundial. Então, todo mundo, tudo atropelado. A gente vai ver aqui na TNT o Campeonato Paulista já no dia 15. Então, tudo atropelado. Então, assim, é uma temporada ainda mais complexa. Então, até por isso e pela história gloriosa que ele faz o Glorioso, se eu sou o Luiz Henrique, pelo menos até o meio do ano, eu fico no fogão.